Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as demonstrações contábeis, tá? Sobre seus objetivos, quem são os seus usuários e de que forma nós podemos evitar riscos por meio da análise da demonstração contábil, por meio da construção da demonstração contábil no nosso dia a dia dentro da empresa. Beleza? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso material. Então, pessoal, o principal documento, principal material que vai aí nos auxiliar e dar encaminhamento às nossas aulas é o CPC 26, que ele fala exatamente sobre a estrutura das demonstrações contábeis, beleza? Então, a nossa disciplina ela está amparada, embasada na norma do Comitê de Pronunciamento Contábil, que é o CPC 26, tá? Então, pronunciamento 26. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o objetivo geral das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis, elas são N, tá? Diversas demonstrações contábeis. Mas para o que elas servem? Alguns contadores acreditam que as demonstrações contábeis, elas estão voltadas apenas para atender uma coisa chamada fisco, né? Ou seja, o nosso usuário externo, que é o governo, para saber sobre fraudes que a empresa pode estar cometendo, elisão e evasão fiscal, ou seja, em outras palavras, a sonegação de impostos. Mas a demonstração contábil, ela auxilia ao usuário muito mais do que apenas ao governo, muito mais usuários do que apenas o governo, tá? Então, para isso, pessoal, nós precisamos ter uma demonstração contábil bem elaborada, clara e com informações que realmente refletem todos os eventos, todos os fatos que ocorreram na empresa, tá? Então, eu trouxe aqui que o objetivo das demonstrações contábeis é fornecer informações relevantes a diversos usuários, ou os chamados stakeholders, que são usuários, são os tipos acionistas, né? Que utilizam as demonstrações contábeis. Então, para que esses usuários precisam dessas informações relevantes por meio das demonstrações contábeis? Para a tomada de decisão em relação a entender a empresa, como acontecem as atividades operacionais da empresa. A empresa, ela produz todo o seu produto que ela vende. Não, a empresa só produz a embalagem do produto, ela compra o produto de outra empresa, porque é mais barato, ou percebe-se que é mais caro, que se a empresa produzisse talvez seria mais lucrativo. Então, nesse sentido, como acontecem as atividades operacionais da empresa? Ou quem é o público que essa empresa atinge? É um público que busca um produto com um valor mais caro, mas com qualidade melhor. Não, é um público que procura aí custo-benefício do produto. Então, que o produto seja com um valor mais baixo, mas que tenha os benefícios básicos que a pessoa quer para aquele produto. Então, nesse sentido, situação patrimonial, ou seja, a empresa tem patrimônio, se ela fosse pegar todos os seus ativos e pagar todos os seus passivos, sobraria um patrimônio, ela ainda ficaria devendo ou ficaria um patrimônio zero, nulo. Os ativos matam os passivos e não sobra nada. Então, nesse sentido, a empresa tem patrimônio, ela tem reserva de lucro, ela está tendo lucro, ela não está tendo lucro. Como é que está a situação dessa empresa? A situação financeira da empresa. A empresa tem muito passivos, ou seja, muitas despesas a curto prazo. Então, se alguma coisa acontecer com a empresa, passar por alguma crise, ela vai acabar se endividando, porque as despesas dela são muito a curto prazo, precisam pagar muitas despesas em um curto período de tempo. Então, se os clientes dela passarem por alguma dificuldade e não conseguir pagar, ela provavelmente vai ficar devendo aí para os seus credores. Então, nesse sentido, como que está a saúde financeira da empresa? A empresa tem caixa? Ou a empresa tem muita coisa na mão de outros, por exemplo, duplicados a receber e outros tipos de direitos? Qual é o desempenho da entidade? Por qual forma a gente analisa o desempenho da entidade?
O desempenho da entidade, ele é analisado por meio da DRE, que é a nossa demonstração do resultado do exercício. Então, a nossa DRE, ela mostra aí como que foi o desempenho dessa empresa. Se ela teve bastante receitas, se o custo dela foi um custo ok, ou se foi um custo muito alto e quase não deu lucro, ou se foi um custo bem pensado, bem planejado e que deu um lucro ok para a empresa, deu um lucro bom. Então, como é que é o desempenho financeiro da entidade? Como está aí a relação de vendas da entidade comparada com o seu custo? Tá tendo lucro? Não tá tendo lucro, podia ter mais lucro. Então, como que a gente faz essa análise, tá? E os seus fluxos de caixa? O fluxo de caixa é como o quanto de dinheiro que entra, o quanto sai, aonde que é aplicado esse dinheiro, é aplicado para manutenção de equipamentos, é aplicado no pagamento de salário, é aplicado na compra de insumos, aonde que é aplicado o fluxo do caixa, a entrada e a saída do dinheiro, tá? Então, isso a gente vê através da demonstração de fluxo de caixa, conhecida DFC. E também, os usuários, eles pegam essas demonstrações contábeis que trazem e apresentam para eles esse tipo de informação. Então, informações sobre a atividade operacional da empresa, sobre a situação patrimonial e financeira, sobre o desempenho e sobre os fluxos de caixa, como também eles analisam, vislumbram perspectivas e tendências futuras. O que é isso? Eles pensam assim, essa empresa já está há 3 anos crescendo cada dia mais. Então, isso quer dizer, provavelmente, com base nesses relatórios, essa empresa vai continuar crescendo. Ela vai ter um crescimento substancial nos próximos 5 anos. Essa empresa, ela tem uma tendência de aumentar o seu mix de produto. Ou essa empresa, ela tem tendência de acabar fechando as portas, porque ela está com muita dívida. E agora a gente está passando por um momento de crise, provavelmente ela não vai conseguir se reerguer depois. Então, isso que os usuários da contabilidade veem, eles interpretam informações sobre as operações da empresa, sobre as atividades, sobre quem é o público-alvo da empresa, sobre como é que está a capacidade de pagamento da empresa, como que está a capacidade de gerar lucro da empresa. Se o fluxo do caixa, saída de caixa, ela é maior do que o fluxo de entrada. Então, nesse sentido, se a empresa ela tem realmente condições de crescer no mercado ou se ela está cada vez mais aí indo para caminhos que podem fazer com que ela feche as portas, tá bom? Então, essas informações referentes ao desempenho, elas não estão escritas de forma clara nas demonstrações contábeis. A gente vê elas são apresentadas a nós por meio de uma análise das demonstrações contábeis, por meio de uma interpretação das demonstrações contábeis. E quem faz essa interpretação das demonstrações contábeis? Somos nós, contadores. Nós fazemos elas para aqueles que precisam, para os usuários externos e internos da contabilidade. Então, aqui eu trouxe para vocês, apresentei para vocês aqui uma relaçãozinha aqui por meio de uma figura, por meio de um desenho, de quem está ligado com as demonstrações contábeis. Então, aqui em cima, primeiro, o acionista. O que o acionista, ele busca nas demonstrações contábeis? Ele quer saber se o dinheiro dele vai estar seguro, se eu posso aplicar, investir dinheiro na empresa e eu tenho segurança de que eu vou receber dividendos. O que são dividendos, prof? Dividendo é o lucro que o acionista tem direito de receber de empresas de capital aberto. Então, eu invisto em uma empresa de capital aberto, eu tenho o direito de receber dividendos caso a empresa tenha lucro, tá bom? Então, distribui-se lucro é chamado de dividendos, tá? E daí outra coisa, se essa empresa, ela é segura para investir, se eu não vou ter problemas depois com a ação tá lá em cima, de repente a empresa vai cair, a ação, não vou ter problemas com perca de dinheiro. O acionista também, ele percebe a liquidez e a rentabilidade dos recursos da empresa. Então, vamos dizer assim, o que é a liquidez da empresa? É o quanto de dinheiro realmente ela tem em mãos. Quanto ela tem de dinheiro aplicado, que ela pode resgatar a hora que ela quiser. Quanto ela tem de caixa. O quanto ela tem aí de recebimento por meio de banco,
por meio de depósitos, enfim, N formas. Essa empresa, ela tem liquidez se ela precisar pagar uma conta do nada, assim, surgiu um imprevisto e ela precisa pagar uma conta grande. Ela tem liquidez, ou seja, tem dinheiro, tem capacidade de pagamento para fazer o pagamento, ou ela vai acabar se endividando, tendo que pegar recursos de terceiros para pagar. E se os recursos investidos, por exemplo, investir num novo mix de produto na minha empresa. Esse novo mix de produto, ele está tendo rentabilidade, ele já está gerando lucro para a minha empresa ou ainda não está gerando lucro? Ou a empresa ela tem dificuldade de conquistar o mercado na qual ela está inserida. Então, o acionista, ele é um usuário da contabilidade e ele busca ele busca analisar as demonstrações contábeis, tentando analisar se vai ter segurança da aplicabilidade do dinheiro lá, se a empresa ela tem liquidez e se ela é rentável. Ela proporciona lucro para os investimentos que ela faz. Tá? Então, demonstrações contábeis ligadas à administração ou à contabilidade da empresa. Para que o administrador e o contador da empresa vão querer analisar suas demonstrações contábeis? Então, pessoal, o administrador e o contador, eles analisam a demonstração contábil para analisar se a empresa ela bateu suas metas, se a empresa ela está tendo um bom lucro, se a empresa ela está comprando de um fornecedor que está possibilitando que o preço dela se torne um preço concorrente no mercado, se os pagadores, né, se os clientes estão pagando as duplicatas aí a receber, as contas que eles teriam a receber, se o nível de inadimplência não está muito grande. Então, a administração, ela foca a sua visão para dentro da empresa. Como melhorar estratégias, como buscar e melhorar estratégias para que a empresa ela tenha aí um crescimento maior. O que é ter um crescimento maior? Buscar uma estratégia para comprar de um fornecedor melhor ou buscar uma estratégia para vender com um preço mais competitivo para que os clientes busquem mais o produto dela, porque está mais em conta e a qualidade é igual aos demais ou equiparada aos demais. Então, a administração, ela analisa nesse sentido. Se a empresa está conseguindo captar novos clientes ou ela está sempre com os mesmos clientes, se ela está competitiva, analisando a sua empresa e as empresas concorrentes. Então, nesses sentidos. Então, os investidores. Os investidores são pessoas como nós, tá? Então, investidores de pequeno porte aí. Nós vamos analisar uma demonstração contábil para ver, por exemplo, se as empresas nos últimos anos tiveram lucro. E se elas distribuem lucro anualmente, tá? Se elas distribuem lucro anualmente, quer dizer que eu posso investir o meu dinheiro lá. Que anualmente a empresa tá tendo sempre um crescimento, já faz anos que ela não tem prejuízo, então ela tá tendo aí um crescimento ok. E então ela pode. Então, isso quer dizer que eu vou ter rentabilidade no investimento que eu vou fazer lá. Porque além de fazer um investimento que as ações podem crescer dia a dia, eu também vou estar recebendo anualmente dividendos dessa empresa, ou seja, pagamento pela parte que eu investi na empresa, pela parte do lucro que eu investi na empresa. Financiadores. Quem são financiadores? Financiadores geralmente são os conhecidos bancos, né? Aqueles que nos concedem créditos, que a gente chama isso dentro da contabilidade de capital de terceiro, quando a empresa precisa pegar dinheiro de outra pessoa, fora da empresa. Então, não pega nem por meio de acionista, não pega por meio de sócios, pega por meio de banco, de financiadora, entre outros agiotas, pode ser também, né? Então, os financiadores vão olhar a nossa capacidade de pagamento. Então, a empresa está com um passivo muito grande, então pode ser que chegue uma hora que ela não aguenta mais pagar. Ou se o passivo dela, tipo, ela adquire empréstimo, logo quita, daí pega outro, logo quita, daí pega outro. Então, como que está a situação? Qual é a capacidade de pagamento dessa empresa? Sempre, pessoal, capacidade de pagamento sempre vai estar ligado a dinheiro em caixa, a caixa, a banco, aplicações financeiras que eu posso fazer um resgate logo, que eu posso transformar aquele dinheiro em líquido para mim, ou seja, dinheiro em mão para mim. Então, os financiadores sempre vão analisar aí
a forma que nós temos, quanto nós temos de dinheiro em caixa, tá? Então, se a nossa capacidade de pagamento está ok. E também, nós temos aqui, deixa eu só tirar isso aqui daqui. Nós temos também os auditores. Os auditores, pessoal, eles têm a função de analisar todos os procedimentos da contabilidade, ou seja, os fatos gerados pela contabilidade. O que é isso? Se todos os procedimentos da contabilidade, se a forma como a contabilidade fez o registro das vendas, fez o registro das compras, fez o registro dos salários, das despesas, se tudo isso está correto, se todos os procedimentos Desculpa. Se todos os procedimentos internos da contabilidade estão corretos. Por quê? Porque o auditor ele vai analisar os procedimentos internos da contabilidade para que a demonstração contábil saia a mais correta possível. Então, se todos os procedimentos eles estão sendo feitos seguindo as normas, seguindo o CPC, seguindo as políticas da empresa, política de como desenvolver as atividades da empresa estiverem sendo ok, isso quer dizer que as demonstrações contábeis elas vão ter uma qualidade uma qualidade e eficiência das demonstrações contábeis. Ou seja, eu vou analisar aquela demonstração contábil e eu vou estar realmente vendo dados que refletem a empresa. Então, os auditores, eles estão por trás das demonstrações contábeis. São eles que vão mostrar inconsistência nos fatos gerados pela contabilidade, ou seja, na hora de lançar todos os eventos que aconteceram dentro da empresa, todas as movimentações que ocorreram na empresa, ou se estão sendo emitidas movimentações, não estão sendo lançadas no sistema. Então, os auditores, eles têm a função com a demonstração contábil é analisar os procedimentos internos antes da elaboração das demonstrações contábeis, para que depois a empresa ela vá lá e faça todos os ajustes que o auditor pediu e as demonstrações contábeis saiam ok. Então, o auditor ele pode perceber o seguinte, a gente tem que saber uma coisa, as demonstrações contábeis elas são publicadas e junto com a publicação das demonstrações contábeis é publicado um relatório, parecer dos auditores. Se nós vermos que o parecer do auditor está cheio de coisas para arrumar, está cheio de contas que precisam ser melhoradas, isso mostra que a empresa ela está negando, omitindo informações. Agora, se o parecer do auditor ele tiver poucas informações, só alguma coisa e outra lá para melhorar, para aperfeiçoar os procedimentos internos, mostra que a empresa ela busca cada vez mais ou busca diariamente fazer os procedimentos de forma correta, tá? Então, de forma, como que a gente pode falar assim, de forma que realmente espelhe o que a empresa é hoje em dia. Então, a gente tem que sempre analisar o que tem na demonstração contábil e qual é o parecer do auditor, porque o auditor ele mostra se há alguma irregularidade na hora de desenvolver a contabilidade por trás. Então, na hora de fazer a demonstração, na hora de ver os serviços da contabilidade fiscal, então, na hora de registrar todas as movimentações da empresa. Beleza? Então, vamos continuar. Então, aqui eu trouxe para vocês outra coisa. As informações que os usuários da contabilidade, que a gente falou antes, então, que são acionistas, administração, investidores, financiadores e auditores, necessitam para a tomada de decisão referente aos investimentos nas empresas, são relatadas nas demonstrações contábeis. Então, as demonstrações contábeis que nós temos são o balanço, a DRE, a DRA, a demonstração do resultado, a demonstração da mutação do patrimônio líquido, a demonstração do fluxo de caixa e as notas explicativas. Lembrando, gente, que a DMPL, ela é uma demonstração que é facultativa, ou seja, a empresa escolhe se ela vai ou não elaborar e divulgar essa demonstração contábil. Ela não está obrigada a elaborar e divulgar a DMPL. Então, ali eu coloquei, as demonstrações contábeis geram informação para a tomada de decisão aos diversos usuários da contabilidade.
tanto interno como externos. Essas informações que vêm advindas das demonstrações contábeis para tomar decisão consistem geralmente em correlacionar, ou seja, analisar tanto dados do balanço patrimonial como da DRE, e daí fazer uma análise conjunta desses dados, para analisar se a empresa ela tem bastante bens, se ela tem bastante liquidez, e se tem bastante bens, se tem bastante liquidez, se tem pouco passivo, vai analisar a DRE, que a DRE vai mostrar para a gente se ela está tendo bastante lucro, se ela está tendo bastante receita, se os custos não são tão altos. Então, a gente vai fazer uma análise para ver se realmente o desempenho da empresa está refletindo o patrimônio da empresa. Caso a gente perceba que no balanço patrimonial a empresa tem um monte de ativo, poucos passivos, mas se a gente for ver a demonstração do resultado do exercício, ou seja, DRE, e na DRE ela só tem prejuízo ou o lucro é baixinho, nós podemos perceber que há alguma inconsistência em alguma das duas demonstrações contábeis. Porque uma está mostrando que tem bastante coisa e a outra está mostrando que a empresa praticamente não consegue ter lucro. Tem dificuldade de de ter liquidez na empresa, ou seja, de ter lucro, de ter sobras ao final do período, tá? Então, uma análise importante também que o contador precisa ter quando ele for analisar uma demonstração contábil. As informações, elas devem ser comparadas com base histórica. Então, se eu for investir amanhã numa empresa, eu não vou olhar apenas as demonstrações referentes a 2019. Eu vou olhar também demonstrações contábeis referente a 2018, 2017 e vou comparar se houve crescimento anualmente dessa empresa ou se houve crescimento em 15, 16 e 17. A partir de 2018 está tendo um leve descrescimento, né? Então está tendo um leve prejuízo, está começando a não ter mais a mesma conquista de mercado, tá? Então, não está tendo crescimento, está sendo o contrário, a empresa está tendo dificuldade de se manter. Então, a gente tem que sempre fazer uma análise histórica e não só estática de um ano, tá bom? Então, lembre-se, para um bom contador, para tomar uma boa decisão, se eu sou um contador gerencial, se eu sou um contador de uma empresa que investe em outras empresas, né? Que a principal forma de remuneração do capital da empresa é através de investimentos. Eu tenho que fazer o seguinte, eu preciso analisar a empresa de uma forma histórica e não somente estática, não somente um ano, porque um ano não te mostra muita coisa. Por exemplo, adianta a gente ano que vem resolver investir numa empresa de capital aberto e analisar somente as demonstrações contábeis de 2020? 2020 está sendo um ano de crise, um ano parado nos negócios, um ano que está com dificuldade de movimentações, tanto de receita como de pagamento de passivos. Por quê? Porque é um ano que nós temos aí um vírus sem cura, sem procedência, a gente não sabe de onde vem, com rápida, que infecta muitas pessoas, então o mercado como um todo, os negócios como um todo estão fechados, um ou outro de necessidade básica ele pode ficar aberto. Então é um ano que tem um impacto nos negócios, tem um impacto econômico muito grande. Então não adianta eu analisar só o ano 2020, preciso analisar anos anteriores, para ver se essa empresa ela caiu somente nesse ano e buscar. Porque, por exemplo, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, a empresa estava cada vez aumentando mais o lucro. Chegou em 2020, a empresa estagnou, ela quase não faturou, quase não pagou seus passivos. Então, ela ficou inadimplente com muita gente. Então, pesquisar o que aconteceu com aquela empresa. Às vezes, a região na qual ela estava instalada, aconteceu alguma crise econômica, aconteceu algum problema do jeito que está acontecendo no mundo agora, o vírus, né, que está acontecendo no mundo, pode ter acontecido lá, que acabou prejudicando aquela empresa. Então, a gente sempre tem que analisar o que foi que aconteceu, pesquisar, fazer uma pesquisa além das demonstrações contábeis, para analisar o que foi que aconteceu naquele ano que houve uma redução na movimentação daquela empresa, ou que houve um crescimento muito maior do que os anos anteriores. Então, isso faz um bom contador, beleza?
Então, continuando aqui, ó. Os contadores ou outros profissionais que buscam gerenciar a tomada de decisão, quanto a empresa tem como obrigação. Tá, então, o contador que busca gerenciar ou tomar uma decisão quanto a alguma empresa tem como obrigação ler as demonstrações contábeis, ler o relatório da administração, ler o relatório dos auditores, caso haja, para daí saber se vai investir ou não na empresa. Então, a única coisa, pessoal, a única coisa que um contador que precisa tomar alguma decisão sobre alguma empresa, ele precisa analisar as demonstrações contábeis, analisar toda a estrutura, analisar todas as movimentações, analisar crescimento versus algum tipo de impossibilidade de crescimento que aconteceu na empresa. Então, precisa analisar aquela empresa, analisar as demonstrações daquela empresa, comparando com uma empresa do mesmo setor que está instalada na mesma localidade, para ver qual é melhor, qual está mais em desenvolvimento, qual tem uma perspectiva futura maior de crescimento ou de lucro. Então, nesse sentido, tá? O objetivo, então, das demonstrações contábeis é ter um entendimento geral da entidade e entender qual é o objetivo de cada demonstração contábil. Então, isso aqui, pessoal, é uma coisa que a gente vai entender na nossa disciplina. Qual é o objetivo de cada demonstração contábil? Então, por exemplo, a demonstração do fluxo de caixa. Ela relata dados financeiros. Por quê? Porque ela vai analisar, ela vai relatar para a gente quanto a empresa teve de fluxo de entrada de dinheiro, quanto ela teve de fluxo de saída de dinheiro. E se essa saída de dinheiro está sendo aplicada aonde? Ah, a saída de dinheiro está sendo aplicada para a compra de novos materiais, ou para aumentar o mix da empresa, ou para aumentar a estrutura da empresa, ou então está sendo aplicada muito em relação a custo de desenvolver produtos, tá? Então, em matéria-prima, porque a nossa máquina ela necessita de mais matéria-prima para desenvolver aquele produto. Então, talvez esteja na hora de eu trocar de máquina, uma máquina que seja que peça para que consiga desenvolver o mesmo produto, mas com menos matéria-prima. Então, ou uma máquina que consiga desenvolver o mesmo produto, mas sem tantos operadores, sem tantas pessoas trabalhando com a mesma coisa. Então, o fluxo de caixa ele vai nos dar informações financeiras a respeito de dinheiro em caixa. A DRE ela vai nos mostrar o desempenho da empresa. Se a empresa ela está faturando bastante, ou seja, a minha empresa ela tem capacidade de produzir 1 milhão de latinhas por mês. Porém, eu só estou produzindo 100 mil e estou vendendo 100 mil. Então, isso quer dizer que o meu desempenho está muito abaixo da minha capacidade. Então, eu podia ter uma receita muito maior, 10 vezes maior. E eu estou tendo uma receita muito baixa pela capacidade que a minha empresa tem. Então, é em relação a isso que a DRE vai mostrar. Já o balanço patrimonial, ele tem dados estáticos que a gente fala. A DRE é dados dinâmicos, ou seja, entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída. O fluxo de caixa, a mesma coisa, movimentação de conta bancária. Bancária e caixa. Já o balanço patrimonial, ele dá um dado para a gente que é estático, que é referente, por exemplo, a bens imobilizados, a bens intangíveis, alguns recebimentos, algumas transações aí de recebimento e pagamento. Só que é um dado estático, por exemplo. Quanto no dia 31/12/2019 eu tinha de caixa? Tanto. Agora, dia 1/1 eu já tinha outro valor. Então, nesse sentido. É estático daquele dia. É somente naquele dia que ela mostra os resultados, tá? Então, vamos lá. Ainda, o contador deve compreender que algumas contas do balanço patrimonial têm apenas efeitos econômicos. Por exemplo, aqui eu trouxe o ajuste ao valor justo. O que é o ajuste ao valor justo? É quando, por exemplo, nós temos um terreno. Compramos um terreno no início das nossas atividades, lá em 2015. Pagamos 300 mil nesse terreno. Porém, a região valorizou, aumentou muitas indústrias ali próximas e hoje esse terreno vale 600 mil.
Então, a gente pode fazer um ajuste ao valor justo, ou seja, aumentar o valor desse terreno. Porém, isso é um dado apenas de efeito econômico, a gente não tem esse dinheiro líquido na mão. Se eu fosse vender esse terreno hoje, eu não sei quanto tempo demoraria para eu ter realmente esse valor em minha mão, essa liquidez em minha mão. Então, ele é um dado econômico. Enquanto outras transações envolvem efeitos financeiros, recebimentos e pagamentos. Então, o quanto realmente eu tenho em mão, caixa, banco, aplicações, prazos, aplicações financeiras que eu posso fazer o resgate na hora, ou quanto eu realmente tenho que pagar. Quais são os meus pagamentos? Vão estar lá no meu passivo. Quanto eu estou pagando e tenho a pagar ainda. Então, são movimentações que relatam mais o quanto a empresa realmente tem em mãos, tá bom? Então, aqui eu coloquei relação direta entre a contabilidade fiscal e a análise das demonstrações contábeis. Então, aqui, ó, fatos e eventos econômicos e financeiros. Pessoal, fatos e eventos econômicos e financeiros, eles são aqueles que são conhecidos como nós, que são os lançamentos contábeis. Então, pagamento ou contratação de aluguel, contratação de internet, pagamento de aluguel, pagamento de internet, pagamento de funcionários, provisões de funcionários. Então, isso são fatos contábeis, ou seja, toda a movimentação que eu tive na minha empresa, eu faço o quê? Eu faço o processo de lançamento contábil, processo contábil, que vai me gerar demonstrações contábeis e informações. Então, todos os fatos, tudo que aconteceu na empresa durante um ano, ou durante 3 meses, durante o período que a gente queira fazer as demonstrações contábeis, nós vamos ter o processo de lançamento, de fechamento de contas, para daí a gente criar de forma resumida informações que serão abordadas nas demonstrações contábeis, tá? E daí nós vamos utilizar de técnicas de análise de dados das demonstrações contábeis para tomar decisão. Então, a contabilidade, ela tá ligada nos 3 níveis da tomada de decisão. Então, eu vou desenvolver os lançamentos, vou desenvolver todos os fatos contábeis, todo o processo contábil, para daí eu fazer um resumo das informações e elaborar minhas demonstrações contábeis. Depois, com base nessas demonstrações contábeis, que tem que ter tido antes todo um cuidado na hora de desenvolver as movimentações da empresa, para que nada tenha sido errado, para que as demonstrações contábeis estejam mais próximas da realidade, refletindo realmente o que a empresa é, para que eu, de dentro da empresa, possa tomar decisões em relações de criando estratégias e métodos e objetivos para aumentar a minha receita, para oferir minha receita, ou para oferir o crescimento da minha firma, ou para abrir um outro polo da minha firma em outra região, ou também para que os nossos usuários externos da contabilidade, investidores, acionistas, bancos, possam tomar decisões de investir na nossa empresa ou de conceder créditos à nossa empresa, tá? Então, a contabilidade ela está ligada a essas três partes da criação da demonstração contábil, tá? Então, a gente está ligado na parte de relatar os dados, né, de fazer os lançamentos dos dados, depois de fechar um balanço, demonstração contábil com as informações mais eficientes, mais claras e mais reais e úteis possíveis, e depois nós vamos utilizar essas demonstrações contábeis para a tomada de decisão. Aqui, pessoal, eu trouxe uma coisa que é muito importante nós discutirmos. E que essa parte aqui vai ser uma das principais partes que vocês vão responder nas nossas atividades dessa semana, tá? Que são riscos envolvidos nas entidades, tá? Riscos, eles estão envolvidos na hora da tomada de decisão. A tomada de decisão, ela se dá em cima da demonstração contábil. E a demonstração contábil, ela é feita com base nos procedimentos contábeis que a gente faz lá, que são os registros, são os lançamentos de todos os fatos e eventos que a empresa teve. Então, prestem atenção. Quais são os riscos que nós podemos correr na hora de analisar uma demonstração contábil que não tenha sido bem elaborada ou que os procedimentos de lançamentos não tenham sido bem feitos. Então, quais são esses riscos? Então, aqui eu coloquei aqui, ó. O contador e o analista das demonstrações contábeis
devem estar atentos na busca de diminuir riscos que estão associados a erros e irregularidades da contabilidade, que podem causar impactos nas demonstrações contábeis que servem de base para a tomada de decisão. Então, tem que cuidar, tem que estar atento e buscar sempre diminuir riscos que estão ligados a irregularidades da contabilidade. Então, eu trouxe aqui alguns riscos que podem acontecer. Então, quando a gente percebe, vai analisar lá uma empresa que tem muita mudança frequente de banco. Então, antes, em 2019, a empresa estava operando muito com o Banco do Brasil. De repente, ela tem um passivo muito grande com o Banco do Brasil e começou a investir muito, a operar muito com a Cressol, tá? E daí, no ano seguinte, a gente percebe que a empresa começou a investir muito no Sicoob. Então, e cada vez ela vai trocando de banco. Isso quer dizer que os bancos que elas estavam antes, os bancos antigos, eles não aceitam mais conceder crédito à empresa. Ou seja, eles analisam que a empresa ela já está com dificuldade de fazer pagamento para eles. Então, eles não vão admitir mais um crédito, não vão liberar mais um crédito. Então, a empresa ela pode estar com um problema de liquidez. Ou seja, ela não tem dinheiro para pagar os passivos dela. Isso pode fazer com que ela entre em recuperação judicial. O que é recuperação judicial? A recuperação judicial é a chamada falência concordata, quando a empresa declara falência e vende seus bens imobilizados, tudo que a empresa tem de bem físico para pagar suas contas, tá? Então, geralmente, esses bens vão a leilão. Aqui também eu coloquei mudança de advogados, ou seja, às vezes os advogados, muita mudança. Geralmente, quando uma empresa tem um advogado, ela tem aquele advogado durante muitos anos. Sempre acompanha a empresa durante a vida toda. Aí, quando a empresa tem mudança de advogado, isso quer dizer o seguinte, que alguns advogados eles não aceitam defender a empresa devido a alguns procedimentos fraudulentos ou percebem que a empresa está com algum tipo de fraude ou omissão de informação, porque o advogado, assim como o contador, ele também tem uma responsabilidade solidária sobre aquilo que ele está alegando ao juiz, né? Outra coisa, mudança constante de auditores. Então, o auditor, como eu falei para vocês lá no início, o auditor ele tem o objetivo de informar para a empresa quais são as contas ou quais são os procedimentos que estão sendo ou fraudados ou omitindo informações ou que não estão corretos, não estão seguindo os padrões que a empresa cobra. Então, às vezes a empresa ela muda de auditor porque o auditor veio e fez um parecer de muita coisa que tem que melhorar na empresa. Tem muita coisa errada. Aí, a empresa não quer mais que esse auditor venha no ano seguinte. Ela pede para outro auditor vir analisar e fazer uma outra análise. E assim vem buscando alguém que vai fazer um parecer que emita as informações que a empresa está tentando fraudar ou está tentando maquiar. Então, a mudança constante de auditor, ela pode também ser um sinal aí de que a empresa ela está com algum problema e está tentando buscar uma empresa ou um auditor, uma empresa de auditoria ou um auditor que omita as falhas no processo contábil dessa empresa, tá? Então, lembrando que empresas de capital aberto, empresas de grande porte, elas precisam ser auditadas uma vez ao ano. E que essas empresas elas devem sofrer rodízios de auditores. O que é rodízio de auditor? O auditor ele só pode prestar serviço para essa empresa durante 3 anos seguidos. No 4º ano, precisa ser outro auditor. Então, o rodízio de auditor são 3 anos seguidos, tá bom, pessoal? Aqui eu também trouxe outra coisa. Aceitação de riscos muito elevados. O que é isso? Quando uma empresa fica concedendo crédito, vamos supor aí que é uma empresa financeira, uma associação, uma cooperativa, alguma coisa nesse sentido. E essa empresa fica concedendo crédito para as empresas com dificuldades financeiras, mesmo que seja com juros bem altos, para tentar ganhar o dinheiro de volta, né? Para que a empresa faça pagamento com juros bem mais elevados. Então, isso pode ser com que a empresa está tentando, de qualquer forma, gerar receita, né? Ou gerar juros para a empresa, tá?
Dívidas de empréstimo em moeda estrangeira, sem proteção cambial. Então, sem fazer aí um tipo de seguro para sua moeda, tá? E aplicações financeiras em bancos de segunda linha. O que são bancos de segunda linha? Pessoal, é quando, por exemplo, vocês já ouviram falar que teve um monte de gente que aplicou dinheiro em alguns tipos de financiadoras aí, ou bancos, que esses bancos faliram ou simplesmente fecharam as portas de um dia para o outro e as empresas perderam muito, muito, muito dinheiro. Então, esse tipo de riscos, né? Ou o risco de, por exemplo, eu vou abrir uma fábrica e essa fábrica eu não tenho dinheiro para eu pagar o seguro dessa fábrica. Então, vamos supor que essa fábrica pegue fogo. Aí, o que vai acontecer? O investidor ele vai ter um prejuízo substancial, porque a empresa, além de ter pego fogo e acabado com todo o seu ativo físico, ela ainda não tem um seguro para pagar aquele prejuízo, não tem seguro para pagar aquele sinistro que aconteceu, tá? Então, quando a empresa aceita riscos muito elevados, pode ser um sinal dela estar querendo se alavancar financeiramente por meio de procedimentos de negócios com risco muito elevado. Então, aí eu coloquei na 3. Influência de pessoas não significativas sobre o negócio. Então, quando percebe-se que não fica claro quem são os donos da empresa, que as pessoas que estão envolvidas na administração, que estão envolvidas na alta carga da empresa, no alto nível hierárquico muito alto, não são os mesmos que estão nos contratos sociais, não são os mesmos que estão no estatuto social. Então, a gente fala que existem laranjas por trás, tá? Então, a gente chama isso de laranja. Então, quer dizer que já tem um laranja, já tem alguém por trás, porque a empresa ela tem um objetivo aí que pode ser fraudulento. Mudanças significativas ou não esperadas na administração. Então, novos administradores que não conhecem as atividades e nem os controles da empresa. Isso quer dizer o seguinte: eu mudei meu administrador e meu vice-presidente da empresa, e em vez de pegar alguém que já estava na área, que já estava aparecendo, você traz alguém, seu colega que não estava lá, tá? Que já não fazia parte da empresa, alguém de fora da empresa para trabalhar. Isso quer dizer que a empresa ela tem riscos substanciais de estar acontecendo alguma irregularidade, tá? Então, a pessoa que demitiu aqueles administradores, que demitiu o vice-presidente, pode estar querendo aí pode estar querendo agir em benefício próprio, utilizando da empresa, tá? Quando a empresa ela reluta em registrar os ajustes propostos pelos auditores. Então, que nem eu falei antes, o auditor ele emite um parecer, mostrando tudo que tem de irregularidade nos procedimentos contábeis, e daí a empresa não quer mudar, quer deixar tudo daquele jeito, não quer fazer. Isso quer dizer que as demonstrações contábeis elas estão comprometidas, que elas não são confiáveis. Números significativos de erros apontados pelos auditores. ênfase excessiva em atingir lucros ou metas, em quais os administradores participam do lucros, pressão externa, interesse próprio, podem levar o administrador a manipular os lucros. Então, quando o administrador, ele além de ter o seu salário de administrador, ele ainda participa dos lucros, pode ser com que esse administrador, ele tente manipular, maquiar as demonstrações contábeis em relação ao lucro, para que ele aumente muito mais o lucro e daí, então, receba aí uma parte desse valor para ele. Então, tipo, seu objetivo pessoal está à frente da empresa, está à frente da sua atividade, tá? Então, aqui eu coloquei que estes são alguns dos fatores que podem demonstrar, por meio das demonstrações contábeis, que a empresa pode estar sendo fraudada, maquiada ou que seus processos e procedimentos internos são ineficientes. Então, pessoal, é muito importante nós olharmos as demonstrações contábeis não como apenas uma obrigação acessória que o contador ou que a empresa deve fazer, buscando apenas atingir ou cumprir obrigações com o fisco. Não. Obrigação com o fisco é o básico para a contabilidade.
a demonstração contábil, ela deve ser bem elaborada, com base nos procedimentos de registro, de lançamento, de análise dos lançamentos, para depois fazer uma demonstração contábil clara, concisa e útil para qualquer tipo de tomada de decisão, para usuário interno, para usuário externo, para qualquer pessoa que pegar aquela demonstração contábil, ela possa realmente entender qual é a situação financeira, qual é o desempenho da entidade e como está aí a questão dos bens dessa empresa. Se a empresa tem bastante passivo, se ela tem bastante bens, então a parte estática da empresa. Tá? Então, lembrando, pessoal, nós como os contadores, nós temos que olhar as demonstrações contábeis como uma demonstração, como documentos, como relatórios financeiros que mostram a capacidade da empresa crescer ou a capacidade da empresa oferir suas receitas ou a capacidade da empresa se transformar em mais filiais pela região na qual ela está inserida. Então, a demonstração contábil, ela precisa ser um documento utilizado para tomar decisão. Nenhuma empresa toma decisão sem documentos para fazer uma análise, para saber qual é o passo que ela está dando. As empresas que dão passos, os administradores, contadores que dão passos sem analisar informações financeiras, estão dando um passo que provavelmente vai gerar aí vai gerar aí um prejuízo para a empresa e pode gerar até o fechamento dessa empresa, tá bom? Então, aqui eu coloquei para vocês um resumo do que nós tratamos. O balanço patrimonial e a DRE são as demonstrações contábeis mais utilizadas para fim de análise. O relatório da administração tem informações relevantes para fins de análise. O relatório dos auditores independentes podem indicar problemas das demonstrações contábeis. Os analistas das demonstrações contábeis devem entender as atividades operacionais e os riscos envolvendo a entidade. Beleza, pessoal? Então, a nossa aula de hoje, né, dessa semana, seria isso. Deixa eu abrir aqui só para ver vocês. A nossa aula dessa semana seria isso, tá? E façam as atividades e qualquer dúvida, eu estou aqui para auxiliar vocês. Eu vou deixar como... eu vou deixar para vocês como entrega dessa atividade o dia 10/4, que é a próxima sexta-feira. Beleza?